1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quero ler com você o capítulo I. Vamos ler alguns versículos desse primeiro capítulo. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Essa orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviam dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, que proferem falsos juramentos, e para todo o que é contrário a essa doutrina, a qual está em harmonia com o que lhe foi confiado, a saber, o Evangelho da glória do Deus vivo. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me considerou misericórdia, ou me conferiu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por termos diante de nós o texto sagrado e a Escritura que nos ensina a viver diante do Senhor. Que agora esse texto se torne chão, caminho, para a gente andar. Caminho seguro, firme e bem apontado, bem direcionado. Que a gente encontre na Escritura tudo o que precisamos para viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos numa era muito diferente, né? Quem tem aqui a minha idade, 22, não, tô brincando. Quem tem a minha idade aqui, né? Esse ano faço 48, vive dois períodos da história, né? Período analógico e esse período tecnológico, né? Eu tenho idade suficiente para saber o que é um toca-disco, um vinil, porque eu ouvi muito com meu pai.
mas ainda tem idade para saber o que é um MP3, né, o que é uma faixa de áudio invisível, você coloca num aparelho tecnológico e ouve, sem aquele trambolho todo de agulha e tudo mais. Então a gente já transicionou, mas continua transicionando para uma outra era da nossa humanidade. E uma coisa que ficou para trás foram as cédulas, né? Se eu perguntar aqui quem tem dinheiro vivo, cédula, pouca gente aqui vai ter, senão ninguém vai ter. Hoje está tudo numa nuvem, numa conta, num aplicativo, onde você faz tudo por uma senha. Você já percebeu que você nunca tem o seu dinheiro? Você tem um número, mas ele nunca está na sua mão, né? Você tem um crédito num aplicativo, e não cartão de crédito, tipo de dinheiro mesmo. Você tem lá um valor e aquilo é crédito. Se você usar tudo, ele zera. Mas você nunca tem aquilo em mãos, ou não tem mais aquilo em mãos, porque a gente está partindo para um outro tipo de relação com... E uma coisa que eu me lembro bem, num período das cédulas, e você vai se lembrar também, é que a gente tinha que tomar muito cuidado para não ser enganado, né? Porque havia muitas cédulas falsas. Então a gente tinha que tomar muito cuidado para não pegar uma nota falsa. As pessoas passavam notas falsas, trocavam notas falsas, aí você ia passar aquilo de troco, ou depositar num banco, ou fazer alguma coisa, e ó, você foi enganado, perdeu todo esse valor aqui, porque é falsa a nota. E aí, mesmo com a tecnologia já mais para cá, de como descobrir se uma cédula era falsa, com aquela caneta invisível e tudo mais, tinham aqueles peritos, eu não sei se você chegou a ver algum, você chegava com uma cédula grande de 50 ou 100 reais, ele passava a unha numa parte, que tinha uma ranhura, ele virava ao contrário, colocava contra a luz, fazia todo uma mandinga na tua frente para ter certeza se aquilo era verdadeiro ou falso. E aí eu estava parando para pensar nisso, e uma coisa interessante é que quem estuda, ou quem estudava, a veracidade de uma cédula, não fazia isso estudando notas falsas. Você não precisava dar para ele um monte de nota falsa para ele descobrisse o que era a falsidade, para a partir disso ele poder saber o que era a nota verdadeira. Bastava você dar na mão dele uma nota verdadeira. Com o exercício dele reconhecer uma nota verdadeira, todas as outras que fossem oferecidas para ele fossem falsas, ele saberia, porque ele estudou uma nota só, a verdadeira. Isso se aplica ao Evangelho. É uma lógica parecida com o Evangelho. Quem conhece profundamente o que é verdade, dificilmente será enganado pelo que é falso. Quem tem contato com a verdade, quem foi exposto à verdade e aplicou o coração em conhecer o que é verdadeiro, não vai ser enganado pelo que é falso. Por isso, para alguém que precisava saber se um documento, uma nota ou qualquer coisa fosse falso, bastava ele ter contato com o que é real. Ele não precisava conhecer todos os tipos de falsidade, todos os meandros da falsidade. Ele diz, eu não preciso saber como você criou isso aqui, eu só diagnostico, isso não é verdade. Porque eu conheço o que é a verdade. Esse é o ponto, e o Evangelho é igual. O mesmo acontece com a fé cristã. Então, desde os primeiros anos da igreja, em Atos, quando a igreja foi estabelecida, um Espírito que desceu, surgiram ensinos distorcidos do Evangelho. Desde lá, muitos ensinos que misturavam tradição familiar, tradição religiosa, tradição humana, que transformava a especulação religiosa, interpretação equivocada na Escritura, num tipo de evangelho. Então, desde o começo, alguém sempre tentou oferecer o falso no lugar do verdadeiro, com respeito ao evangelho. Desde o começo, sempre alguém tentou oferecer um outro evangelho no lugar do verdadeiro evangelho. E veja, ninguém precisava saber e conhecer essas falsidades a fundo para poder se livrar delas. Bastava conhecer o verdadeiro evangelho. Se conhecesse o verdadeiro evangelho, todas essas ofertas seriam recusadas, não importa como elas viessem, de que maneira elas fossem explicadas. Porque eles conheciam o que era o verdadeiro evangelho. Uma das coisas que Paulo fala para Timóteo aqui, que é característica de um falso evangelho, é que esses ensinos nunca produziam vida espiritual de fato. Nunca produziam uma vida piedosa diante de Deus de fato, uma vida de justiça. Nunca. Mas sempre uma vida espiritual oca, vazia, de aparência,
apenas externa. Outra coisa que Paulo diz aqui é que esse tipo de falsidade do evangelho produzia apenas debate falso, debate vazio, discussões que nunca chegavam em lugar nenhum, mas ficavam sempre girando em torno do mesmo ponto para morrer na mesma dúvida. Nunca mudavam nada. Contrapartida, para a gente saber que isso é falso, basta saber o que é o evangelho. E o que o evangelho produz se for o evangelho? Uma vida espiritual verdadeira. Quem conhece o evangelho, enfim, vive para Deus. Uma vida espiritual. Não fica em debates e discussões. Não entra em questões vazias e ocas só para ganhar debate. Uma palavra moderna para isso é só para lacrar. Só para provar que o outro está errado e humilhar o outro com a base naquilo que ele tem de conhecimento. Quem conhece o evangelho não entra nessa. Quem conhece o evangelho sabe que o resultado é vida prática. É vida prática para o próximo e não o contrário, e não nada longe disso. Por isso, desde o início da igreja, uma das maiores responsabilidades do povo de Deus sempre foi preservar a pureza do evangelho. Sempre foi guardar o que é verdadeiro para que quando o falso viesse com cara de verdadeiro, com máscara de verdadeiro, eles pudessem dizer, não, eu não preciso disso porque eu conheço o evangelho. Então, a pureza do evangelho é a obrigação da igreja como preservação. Mas tem uma coisa mais profunda também que Paulo fala aqui. Quando o evangelho é preservado de maneira correta, a gente não apenas protege a verdade como guardiões da verdade, mas a gente percebe que o evangelho, em sua pureza, transforma pecadores. Porque daí tem o outro extremo, né? A gente se torna tão verdadeiro no evangelho que a gente guarda aquilo para nós e não reparte aquilo com ninguém. Isso acontece, por exemplo, se você ler em Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas, na igreja de Esmirna. Deus diz assim, Jesus diz assim, eu tenho a favor de vocês que vocês não deixam o falso ensino entrar aí. Vocês põem à prova os que pensam que são apóstolos, dizem ser apóstolos, mas não são. Vocês provam eles, quando vocês percebem que não são, vocês se afastam deles. Isso é bom, ponto para vocês. Contudo, eu tenho contra vocês que esse zelo de vocês para manter a pureza do que seja o evangelho deixou vocês inflexíveis, de ponto que agora vocês não aceitam mais nada. No afã de defender Deus, vocês não acreditam em mais ninguém. Por ter falsos, vocês já vão com o pressuposto de que tudo é falso. E não abrem o coração para nada. Então vocês se tornaram uma comunidade de si mesmos. Só entra aí quem é igual a vocês, só entra aí quem cheira igual a vocês, só entra aí quem se veste igual a vocês, só entra aí quem pensa igual a vocês, só entra aí quem anda igual a vocês. E vocês não abrem para ninguém. Ele dizia isso para dizer, não vamos deixar contaminar nada aqui, então vamos fechar. Ele diz, vocês começaram bem, rejeitando o falso, mas se tornaram inflexíveis. Isso é Apocalipse, e aqui Paulo repete isso. Há um perigo em sermos esses guardiões da pureza do evangelho. Esquecer que o evangelho existe para transformar pecadores. Esquecer que o evangelho existe para fazer com que a nossa vida seja uma vida de luz para quem está em trevas. É isso que ele diz. E eu acho que ninguém entendeu isso melhor que Paulo. Paulo era um homem assim. Então essa primeira carta de Paulo para Timóteo a gente chama de epístola pastoral. Paulo escreveu cartas para igrejas, como a gente leu na abertura, a igreja de Éfeso, aos Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, tudo cidades. Mas ele escreveu algumas a pastores, né? 2 para Timóteo e 1 para Tito. A gente chama de cartas pastorais. E aqui, além do ensino de Paulo ser para a igreja também, porque quando ele passa isso para Timóteo, ele quer que Timóteo faça isso para a comunidade, isso também é para Timóteo. Timóteo é um jovem, aproximadamente aqui com 40 anos de idade.
E Timóteo tem uma responsabilidade gigantesca. Timóteo está pastoreando Éfeso. Éfeso é uma das maiores cidades da época, junto com Corinto, e é uma das maiores igrejas que Paulo planta. Então ele tem uma responsabilidade enorme, sendo jovem, sendo novo. E ele é cooperador de Paulo. Para vocês terem a ideia, um dos pastores de Éfeso foi João, o apóstolo. Então imagina a responsabilidade de você passar por um lugar onde um apóstolo foi líder da igreja. E Timóteo é jovem. Timóteo precisa aprender. Paulo criou no evangelho, ele é filho de pai grego e mãe judia, né? Eunice é o nome da sua mãe. Paulo o leva nas viagens missionárias para treiná-lo e agora deixa ele sozinho em um lugar para ele liderar um povo. Então Paulo está ensinando esse cooperador sobre liderança e sobre a saúde espiritual da igreja. E nesse momento aqui, Timóteo está servindo essa grande igreja nessa cidade, uma das mais importantes do primeiro século. Éfeso era tão importante que ela não era só um centro religioso, ela era um centro cultural do mundo antigo. Além de você encontrar em Éfeso várias religiões gregas, filosofias, ela era também centro de cultura. Ela era um mercado enorme, com diversas correntes filosóficas religiosas do mundo inteiro. E tudo isso se mistura, tudo isso acontece dentro de um sincretismo e de um ecumenismo. Só que o Evangelho prega um Deus. O Evangelho prega um Salvador. Então a gente já consegue imaginar como o Evangelho tem resistência num lugar desse. Porque já não há um ecumenismo. Não tem como haver um ecumenismo quando eu digo que só existe um Deus, enquanto os outros dizem, não, o seu pode ser, o meu é legal também, vamos fazer uma parceria. O Evangelho diz, não, há um Deus criador de tudo e um Salvador. Então a igreja começa a sofrer resistência. A gente sabe pelo período da história que a igreja no primeiro século sofre muita perseguição, isso é fato, mas chega um tempo em que essa perseguição dá lugar a uma outra coisa, a sedução. Aqui a gente está passando por um período da história da igreja onde não é alguém tentando abrir a porta pelo lado de fora a custo de pontapé para matar cristão. Aqui é gente querendo influenciar o púlpito para ganhar o coração. É o Evangelho, mas veja, pode ser o Evangelho e mais alguma coisa. Pode ser a cruz de Cristo, mas mais alguma coisa junto aí. Eles querem tornar o Evangelho aceitavelmente intelectual, como uma filosofia grega é. Então veja que, ao invés de matar, agora eles dizem que não precisa matar, a gente influencia. A gente mistura tudo e faz uma coisa parecida com o Evangelho, e eles vão acabar acreditando e cedendo a nós. E Paulo diz, você não pode ceder a isso, Timóteo. Então, o que está acontecendo em Éfeso é uma mistura, um sincretismo, que ao invés de promover crescimento da igreja, comunhão da igreja, maturidade na igreja, está produzindo debate vazio, orgulho religioso e confusão doutrinária. É isso que está ocorrendo segundo Paulo. E ele deixa Timóteo com essa tarefa. Confronta esse falso ensino e preserva a pureza do Evangelho. Esse é o texto que lemos. E antes de tratar de temas então como liderança, organização da igreja, vida comunitária, que é a partir lá do capítulo 2 em diante, Paulo vai tratar disso depois, ele começa estabelecendo o fundamento. Ele diz, tudo tem que partir do Evangelho. O Evangelho é a verdade. E a gente precisa partir do que é o Evangelho. O Cristo crucificado, ressuscitado para a nossa salvação. Tem que partir daí. Então, nesse capítulo 1, ele mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, ele vai dizer qual é o propósito da verdadeira doutrina do Evangelho. A graça de Deus, o favor de Deus a nós. Qual é o propósito da verdadeira doutrina da graça? E depois, ele vai mostrar como essa graça de Cristo transforma pessoas. Primeiro ele diz, é só a graça. E depois ele diz, mas não é graça por graça. Conhecer a verdade para se tornar moralmente melhor ou intelectualmente mais evoluído. É graça, mas é uma graça que se desenvolve e se apresenta numa transformação da vida, enquanto ela acontece em comunidade, enquanto ela acontece em
vivência, é maturidade. Transforma homens maus e mulheres más em cristãos, servos de Deus. Então é justamente aqui que o texto vai ganhar uma dimensão profundamente pessoal. Paulo agora está falando com pessoas, apesar de estar falando com um grupo, mas ele está direcionando o que ele diz individualmente. Porque depois de explicar o que é o Evangelho, Paulo vai fazer algo surpreendente. Paulo vai falar de si. Ele vai olhar para si mesmo, olhar para a própria história. Então, antes de apontar os falsos mestres, antes de descer a lenha em quem faz errado, antes de apontar os problemas da igreja, Paulo diz: a igreja é aquela que olha para si mesma antes de olhar para fora. É aquela que entende a verdade do Evangelho como uma transformação pessoal e antes de apontar o dedo para alguém que está lá fora, ele olha para si. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho para nós é a nossa salvação, é a doutrina fundamental do que cremos, mas ela é um espelho. É um espelho. Eu nunca esqueço de um rapaz, pregador, pregou uma vez na igreja em Curitiba. O jovem, ele disse assim, estava me arrumando para vir ao culto, e ele foi todo na estica, ele estava de terno, gravata, gel, sapato, parecia um espelho, todo na pinta. E ele disse, eu me arrumei, fiz a barba, minha esposa se arrumando para virmos para cá, e eu fui dar aquela última olhada no espelho antes de sair. Aquela última olhada. E quando parei em frente ao espelho, todo arrumado, aquela imagem que eu julguei, segundo ele, né, bonita, ele olhou para o espelho e disse, eu queria ser esse cara. Como eu queria ser só essa imagem. Como que eu queria que as pessoas me vissem só assim. O problema é que eu olho para essa imagem e sei que ela é só o que os outros veem, mas eu sei quem eu sou, por dentro. Eu sei das minhas maldades. Eu sei dos pensamentos da minha cabeça. Eu sei dos meus desejos de vingança quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. E diz isso ninguém sabe, só eu. Eu falo, mas quem me vê, vê esse sujeito do espelho. Como eu queria ser só ele. Como eu queria que a minha vida se resumisse só nisso. Entende? A igreja é essa. Como a gente queria que o mundo nos enxergasse só como a gente aparenta ser para o mundo. Quem não erra, quem não peca, quem anda aqui, quem tem sempre a palavra final, quem sempre tem um conselho bom, quem sempre pode apontar o dedo porque não comete um pecado ou outro. E aí a gente queria que o povo pensasse, mas quem se conhece sabe o tanto de assassinato que a gente comete, né, todo dia, porque Jesus disse que matar não é ir lá e chegar no finalmente. Matar é só chamar o outro de louco no seu coração. Ouvir o que fora dito pelos profetas, não matarás. Aí alguém ergue a mão e diz, nessa eu passei, senhor. Pode olhar minha ficha na Polícia Civil lá. Nunca matei ninguém. Eu, porém, vos digo, qualquer um que chamou de servo de louco no seu coração, já o matou. Aí você tem que baixar o braço e dizer, só no trânsito para vir para cá foram 5 que eu matei. Eu assassinei 5 só hoje. O desejo que eu tive. Entende a verdade que o Evangelho nos expõe? É o que Paulo está dizendo. O Evangelho é a nossa doutrina pessoal, fundamental, a graça de Deus, o favor de Deus estabelecido na cruz. Mas ela implica em viver isso com sinceridade, sem hipocrisia. Implica em olhar para si mesmo. E é nisso que o texto quer nos conduzir. Por isso eu queria falar com vocês, assim, rápidas palavras sobre isso hoje de manhã. Graça, essa doutrina essencial. A graça, o favor de Deus revelado em Cristo. Graça, a doutrina essencial. Primeiro, ela produz transformação de vida. Produz transformação de vida. Paulo relembra para Timóteo aqui a missão que ele tinha dado para ele. Diz, Timóteo, eu deixei você em Éfeso para você advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Você ficou aí porque você tem que organizar o que está acontecendo.
tem gente vindo com coisas falsas e você precisa ensinar o povo a partir do verdadeiro a rejeitar o falso, como eu disse no início. Paulo está dizendo então que alguns da igreja estão ensinando coisas que se desviam do evangelho de Jesus Cristo, que não são o evangelho de Jesus Cristo, que tem cara de evangelho, mas não é evangelho. E Paulo diz, como que a gente sabe disso? Porque ao invés de conduzir as pessoas à maturidade espiritual, a serem maduros, adultos em Deus, esses ensinos estão produzindo discussões intermináveis. Tem um novo método agora de podcast, vocês já viram? 25 contra 1. Aí o tema é qualquer tema. Eu fico doido quando eu vejo aqui. Porque ninguém sai ganhando. Nem quem sabe tenta convencer os 25 e nem os 25 que aparentemente não precisam saber de nada, só precisam criar um caos, né? Os argumentos são os mais horríveis possíveis, que às vezes se você ouve, está assistindo o vídeo, você dá vergonha de ouvir uma pergunta dessa, quando se eu responder, o outro vai ficar tão humilhado com um pouco que eu vou falar que eu prefiro me calar. Você já passou por isso? De alguém falar uma coisa tão absurda, você dizer assim, se eu responder o mínimo que eu sei, ele nunca mais fala comigo, porque ele vai achar que eu estou ofendendo, ele vai achar que eu estou humilhando. Então é melhor eu dizer, cara, deixa isso para outra hora. Para preservar o outro. Se assiste isso, não dá essa vontade no vídeo? A pessoa faz um argumento e você diz assim, cara, como é que eu respondo isso? Porque parece que o meu filho de 4 anos consegue responder. E aí, como é que faz? Porque é uma pessoa que cai na tua frente. Ah? Então, Paulo diz, é mais ou menos isso que está acontecendo na igreja. Nesse período, e acontece hoje. Debates intermináveis para ver quem ganha. Mas esse não é o propósito do evangelho. Paulo diz, você tem que mudar isso, porque isso é o falso evangelho. Esse não é o verdadeiro. E qual que é, Timóteo, o verdadeiro propósito da doutrina da graça, da doutrina cristã? Aí ele diz, no verso 5, o fim do mandamento é o amor. A certeza de que a verdade do evangelho está operando em nós é como a gente trata o outro, e não se a gente está ganhando do outro em discussões de sabedoria, o que quer que seja. É o amor. É o amor que procede de um coração puro. O evangelho serve para arrancar de nós toda disputa. Porque o outro precisa crer, e crer é uma decisão dele, não minha. Então eu não posso me sentir ofendido se ele não crer. Porque quem decide isso é ele, não eu. Ele diz que o evangelho produz uma boa consciência. Veja, antes de qualquer coisa, o evangelho me ensina a olhar para mim, para eu mesmo. É a minha consciência que está em xeque, não a do outro. Porque se o que eu sei é só para ganhar debate, o que isso fez em mim? Nada. É só argumento. Agora, quando isso se transforma em algo para mim, eu quero que o outro entenda o que eu entendi, não porque eu sei mais que ele, mas porque eu quero que ele experimente o que eu experimentei. Esse é o evangelho. A boa consciência é, eu entendi o evangelho. E o evangelho serviu para mim. Portanto, o que tem que mudar primeiro sou eu, não o outro. E uma fé não fingida, Paulo diz. Uma fé não de aparência. Então isso significa que a verdade do evangelho não foi dada a nós para alimentar o orgulho. Para alimentar o orgulho intelectual. Para fazer a gente ganhar debate com alguém. Debate teológico. Porque a verdadeira doutrina da graça produz o quê? Amor genuíno, pureza de coração, boa consciência e fé sincera. É isso que produz. E em contraste ao que os falsos mestres apresentavam, isso é com quem sabe tudo. Paulo diz, eles não compreendem nem a própria lei, eles não sabem nem o que diz. Aí ele vai explicar a lei do Antigo Testamento, né? Todo o decálogo dos 10 mandamentos e todo o livro de Levítico, a lei cerimonial, a lei civil, toda a lei de Deus. Ele diz, sabemos que a lei é boa. A lei é de Deus, ela é boa. Mas ela só é boa se alguém usa ela de maneira legítima, me diz no verso 8. Aí ele pergunta, o problema é, quem pode usar a lei de modo legítimo? Esse é o ponto, gente. Deus deu a lei ao povo no Antigo Testamento não com a esperança de que o povo fosse salvo pela lei.
Porque lei não salva, lei pune. Paulo diz, a lei não é para salvação, a lei é para revelar o nosso pecado. Por isso que a lei se insere em Cristo. Cristo cumpre a lei e não precisamos mais da lei que aponta o pecado. Nós precisamos do Cristo que perdoa o pecado. Entende? O que Paulo quer dizer aqui, no certo sentido, é assim. Se todo mundo aqui fosse consciente no trânsito, precisava ter lei de trânsito? Não. Então tem que ter lei de trânsito, porque ninguém é consciente no trânsito, certo? Agora, uma placa que diga 40 por hora muda o teu coração? Não. Ela só te avisa, miserável, baixa aí essa velocidade. Ela só diz isso para você. Ela não muda o teu coração. Porque na maioria das vezes, quando a gente vê um radar a 60 e a gente está a 120 na BR, a gente diz, miserável, eu vou perder todo o embalo. A gente fica com raiva do radar. Quando o radar quer dizer o quê? Proteja a sua vida. Mas a gente quer dizer, não, eu quero viver loucamente, meu amigo, eu quero andar a 200. Percebe como a lei não muda o coração, a lei aponta o erro. A lei está ali para te punir só. Porque a gente não aprende se não for com punição, porque somos pecadores. A gente não aprende se não for por castigo. Quem é pai aqui sabe disso. Se não for na base do castigo, não aprendemos nada. Por isso você tem que privar o filho de alguma coisa uma hora. Uma hora ele vai ter que aprender por um pouquinho mais de dor o que é não fazer aquilo. Porque o ser humano aprende assim, com regras. Aí a lei veio para isso, ninguém faz o bem, então vamos dar leis. Eu fico impressionado com as pessoas que dizem assim, como é que você segue a Bíblia se eu leio lá no Antigo Testamento que Deus diz assim, olha, se uma criança estiver caminhando no meio das pessoas e correndo e bater numa mulher grávida e essa mulher cair e perder o bebê, peguem essa criança, coloquem no meio da comunidade e metam pedra nela. A pessoa diz assim, como é que você segue isso? Isso é coisa de gente doida, matar uma criança. Mas, gente, qual que é o cerne? Deus tem prazer em ver uma criança ser apedrejada, é isso? Não, é Deus dizendo, olha, é tão grave uma criança correr sem direção e sem alguém para instruir ela, que ela pode causar um acidente grave, que é uma mulher perder a criança. Então, qual que é o propósito dessa regra? É a mãe ou o pai dizer, opa, eu não quero meu filho apedrejado, então tem grata ali, você vai ficar do meu lado e segurar na mão. Essa é a ideia. O problema não é a regra, o problema somos nós que gostamos de fazer o errado. E aí precisa explicar isso de um jeito bem didático, porque senão a gente não entende. Por isso que existe uma placa dizendo 60 por hora, porque se não tiver, a gente anda a 300 por hora, achando que está abafando. O problema é que essa lei não muda o coração de ninguém. Aí vem Cristo, cumpre a lei, morre por causa dessa lei. Essa lei é que o crucifica. E nele a lei é encerrada. Ele é o único que cumpriu a lei, de fato. E agora ele estabelece para nós a lei do amor. Como é que Jesus resume os 10 mandamentos no Novo Testamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não adulterarás. Amar o próximo como a si mesmo significa o quê? Como eu não quero que ninguém pegue a minha mulher, então eu não vou pegar a mulher de ninguém. Então, aquilo que eu quero que tu façam para mim, eu vou fazer para o outro. Amar o outro como você ama a si. Não furtarás, não roubarás. Como eu não quero que ninguém me roube, eu também não roubo ninguém. Começa por mim. Jesus resume tudo nisso. E Jesus diz, sempre foi essa a intenção da lei. O problema é que a lei não cumpriu o objetivo por causa do coração de vocês. Então, ela era só uma regra que a gente ficava com raiva de não poder infligir, né? A gente dizia assim, poxa vida, se eu não ficasse 20 anos preso, eu te dava um tiro na cara. A gente tem o medo do castigo e não tem a noção do mal que a gente está pretendendo fazer. A gente só não faz porque o castigo é grande. Porque a gente só aprende assim. Aí vem Jesus e aplica isso em nós nele. Agora a gente é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo e sem lei, porque a lei foi escrita aqui. Parte do meu coração, da minha vontade. Parte agora da decisão que eu posso tomar em Cristo, porque Ele liberou isso para mim. Ele me transformou. Eu não preciso mais de regras dizendo faça ou não faça. Agora, a regra minha é Cristo.
A regra minha é o amor. O amor é o filtro de tudo que eu faço. O amor pelo outro e o amor por mim mesmo e o amor a Deus acima de nós dois. Esse é o ponto de Paulo. Então, o que Paulo está dizendo? O evangelho é glorioso nesse ponto. Estabeleceu que a lei de Deus foi cumprida por nós, Cristo a cumpriu por nós e cumpriu em nós. Significando dizer o quê? Que Jesus foi lá, fez a prova, o teste e passou. Pegou a nota do teste e deu a nós. Ó, vocês tiraram 10 junto comigo. É uma prova em grupo, eu fiz sozinho, vocês não participaram em nada, só atrapalharam, mas eu dou minha nota para vocês. Aí a gente diz, tá, tô com a nota 10, o que mudou? Aí que vem o ponto. Ele pegou as aptidões daquela prova e também colocou em nós. Como se fosse uma prova para ser médico, ele diz, não, eu vou colocar em vocês também as aptidões para serem médicos. Não é só a nota e passar com ele no teste. É tudo o que o teste exige para praticar aquilo, ele colocou em nós. Entende? Não é só ser aprovado. É pegar o resultado da aprovação e colocar como prática. Aí, gente, é só viver por fé. O que sobra então para mim, pastor? Se Cristo fez tudo. Aí que tá, não precisa sobrar nada para você, é só crer e agir conforme isso. Se comportar. Por isso que a primazia do evangelho é mudar a nossa vida. A doutrina da graça é essencial e verdadeira porque ela produz vida de fato. Produz vida verdadeira, não hipocrisia. Não capa religiosa, não uma Bíblia aqui debaixo do braço apontando o dedo para de todo mundo sem olhar para dentro de si mesmo. É o contrário. É uma luz que brilha de dentro para fora. E às vezes quando você vive o evangelho, você convive com uma pessoa que começa a ver você e olhar em você começa a te imitar. Um dia ela vai dizer, pô, foi muito bom caminhar com você, porque eu aprendi muito. Você diz, como foi que eu te ensinei? Eu não me lembro. Ele diz, aí é que tá. Você não precisou parar para me ensinar, você viveu. E você vivendo, eu aprendi. Porque amor não se ensina falando de amor. Amor a gente ensina amando. Você quer ensinar alguém a amar? Ame perto dela. Você quer ensinar alguém a perdoar? Perdoe próximo dela. Ela vai entender. Aí você nunca vai precisar discursar sobre perdão. Ela aprende com o que você faz. Esse é o ponto do evangelho, esse é o ponto da graça. Então, a graça, doutrina essencial, que produz transformação de vida primeiro, e segundo, que opera em nós uma confissão fundamental. Agora aqui no final, Paulo deixa essa argumentação teológica e ele passa a falar da própria história. Ele diz aqui, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando para o ministério. Paulo diz assim, olha, agora olhando para a minha vida, olhando para trás, eu agradeço a Deus, porque Deus me considerou digno de ser apóstolo, digno de ser alguém do evangelho para ensinar o evangelho. Mas o que eu acho curioso é que quando Paulo olha para trás, Paulo não diz, olha, veja como Deus me considerou digno, olha o tanto de igreja que eu fundei, Roma, Éfeso, Tessalônica, Laodiceia, Corinto, Colosso. Olha só o quanto de gente crê porque eu fiz um trabalho espetacular. Paulo não é grato baseado no que ele fez. Paulo vai mais para trás. Paulo vai para antes disso. Ele não fica grato pelo tanto de igreja plantada ou impacto do ministério. A gratidão dele aqui nasce quando ele lembra de quem ele era antes da graça de Deus. Ele diz, a mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Olha como Deus agiu. Usou alguém que era blasfemo, perseguidor e insolente. Ou seja, o passado de Paulo não trazia nenhuma qualificação para o ministério que ele está exercendo. Ele não tinha nenhum currículo para ser quem era. Nada disso. Ele tinha blasfemado contra Deus, difamado o nome do Senhor, perseguido a igreja, e ele usa uma palavra aqui, ele diz, eu fui um injuriador. Isso aqui no texto grego original, a palavra usada aqui é um adjetivo terrível, que pouca gente repetia. A ideia de injuriador no texto grego aqui significa uma espécie de sadismo arrogante, de alguém sádico. O sádico
é aquele que inflige dor ao outro pela pura alegria de ver o outro sofrer. O sádico é aquele que, quando tortura alguém, não ganha nada mais do que ele já tem. Ele não ganha em torturar, ele não se torna alguém melhor, não ganha mais dinheiro, não fica mais rico, mais bonito, mais nada. Ele não acrescenta nada no que ele já possui quando ele inflige dor a alguém. Mas quando ele faz isso, ele é apenas pelo deleite, é só em ver o outro sofrer. O prazer dele é só em ver a vítima sofrer. Paulo diz, eu fui um injuriador. Ele aplica a si mesmo esse adjetivo ruim. Então Paulo reconhece aqui o quanto ele era ruim. E ele mostra o quanto essa graça nos humilha antes de nos salvar. Ele diz, veja, se existisse alguém improvável para exercer esse ministério, esse alguém era eu. E Deus me salvou. E com a salvação, me estendeu a chance de oferecer isso para outras pessoas, mesmo sendo quem eu é. Ele diz, no verso 14, a graça do Senhor superabundou o meu pecado. Toda essa gratidão, então, de Paulo está ancorada em quê? Num currículo? Em igrejas fundadas, em cartas escritas, num nome relevante no meio do cristianismo? Não. Toda essa gratidão está ancorada no favor de Deus. O favor de Deus em salvar pecadores. Ou seja, não foi uma troca de favor. Deus vendo lá que eu era alguém mais ou menos legal, disse, eu posso usar isso para mim, então vamos fazer um acordo aqui, Paulo. Não. Não tem mérito. Por isso que um cristão, um discípulo de Jesus, que seja arrogante no trato com os outros, um debatedor de temas, não casa, a conta não fecha. Porque o que a gente pode oferecer a alguém que nos tenha sido dado primeiro? Se a gente pode oferecer a alguém uma luz, uma direção como igreja de Deus, isso acontece por graça de Deus, por misericórdia de Deus. Tudo é graça, não tem mérito. Aí Paulo resume o Evangelho numa das declarações mais profundas do Novo Testamento. Ele diz assim, essa palavra é digna de aceitação e ela é fiel, ela é verdadeira o que eu vou dizer. Aí ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. Aí a gente olha para o texto, como eu pensei muito tempo na minha vida quando eu li esse texto, que Paulo está dizendo aqui? Se todo mundo é ruim, então eu sou o mais ruim porque eu quero ser o melhor. Né? Então, se não tem quem presta, eu sou o que menos presta para ser o mais relevante. Ou seja, Deus veio ao mundo salvar pecadores. Todos são, mas eu sou o pior de todos, porque eu quero ser melhor em alguma coisa. Então, se ser melhor aqui é ser o pior, então eu levanto a mão e digo, eu sou pior que todo mundo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo aqui, ele não está competindo para ver quem é pior pecador. Mas ele está mostrando que a graça só se torna preciosa para aquele que enxerga com profundidade o seu próprio pecado. Ele disse assim, a graça só é relevante para aquele que entende o tamanho da sua culpa. Ele diz, então pode ser alguém que tem alguém aí que acha que não era tão ruim, mas eu sei quem eu era. Então essa graça para mim era muito valiosa. Ela é muito valiosa porque eu sei quem eu era. Você quer valorizar esse favor de Deus da cruz? Começa a se enxergar. De fato, com honestidade, e você vai ver. Você vai dizer, Paulo, acho que eu posso disputar com você, Paulo. Eu acho que o pior sou eu. O que Paulo está dizendo é que a graça só é relevante para quem enxerga o pior em si. Uma lasanha daqui a pouco, domingão, não vai ter nenhuma relevância se você não tiver com fome. Não é? Você pode ir daqui para um churrasco. Se você não tiver com fome, nada daquilo vai fazer sentido. Eu tenho uma tia falecida, tia Alice, minha professora de escola bíblica dominical. Querida, minha tia.
E eu me lembro que uma vez a gente sentou para almoçar na casa dela, e eu falei: "Tia, tá muito bom esse almoço". Falei: "Que almoço gostoso". Daí ela falou: "Eu vou te contar uma história". Ela falou: "Um homem, um rei, sofreu um ataque no seu reino e teve que fugir do seu castelo para não morrer. E eles foram matando todo mundo e ele conseguiu escapar. E ele foi para o meio da selva, para o meio do mato. E ele se perdeu naquela selva e passou dias só bebendo água que ele encontrava sem comer nada. Até onde ele achou um casebre, pobre, caído, quebrado. Bateu naquela porta e disse: olha, eu sou o rei, eu estou fugindo, eu sou o rei aqui do lugar e eu estou com muita fome. E uma senhora disse: não, pode entrar. Ela preparou algo e ele comeu, e ele comeu, e ele comeu, e ele comeu, e ele comeu. E ele disse: meu Deus, o que é isso? Que comida? E comeu demais. Ele voltou, conseguiu voltar para o seu castelo, para o seu palácio, conseguiu retomar o reino, conseguiu se vingar dos inimigos. E quando tudo estabelecido, eu só quero que vocês vão lá nesse lugar, no meio do mato, e tragam lá uma senhora para morar aqui. E ela vai ser chefe da cozinha, porque essa mulher cozinha como ninguém. Acharam a mulher, trouxeram, ela não queria, mas ela veio. E ela virou a cozinheira e diz: olha, agora eu vou servir para todo mundo aquilo que você serviu para mim aquele dia. Eu quero que você faça exatamente o mesmo para eles experimentar o peixe que eu mandei aquele dia, que foi muito bom. A melhor comida que eu comi na minha vida. Ela falou: você tem certeza? Ele falou: tem. Ela fez. E quando deram a primeira garfada, era horrível. Um insosto, ruim, aguado. Ele jogou a colher longe e disse: o que é isso? Eu pedi para você fazer aquilo lá, eles fazem isso aqui. Ela disse: mas é a mesma coisa. Eu disse: não pode ser. Está sem tempero. Ela falou: sim. Porque o maior tempero da comida é a fome. Aquele dia você estava com fome, hoje você não está. Aquele dia isso serviu, que você estava morrendo de fome. Hoje você não está. Eu avisei você. Percebe? Entender o pior em nós vai fazer a gente aproveitar o melhor de Deus para nós. Enquanto a gente achar que a gente não é tão mal, a graça não vai ter o valor que ela deve ter. Paulo diz: enxerga o pior em si, aí você vai ver como essa cruz faz todo sentido. Comece a passar a enxergar o pior em você, ao invés de enxergar o pior nos outros. E aí você vai ver como esse favor é eternamente poderoso e gracioso. É isso que Paulo diz. O que Paulo está dizendo aqui é que se existisse apenas um ser humano na face da terra, em toda a história humana, e esse ser humano tivesse pecado, seria necessário que Jesus viesse, se encarnasse, vivesse e morresse por uma pessoa. Esse é o ponto de Paulo. Paulo não está dizendo: Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu estou entre eles, mas ele diz: dos quais eu sou o principal. E o que ele está incentivando? Pense o mesmo de ti. Pense o mesmo de ti, você vai aproveitar do evangelho do mesmo jeito que eu aproveito. E você vai usufruir desse favor do mesmo jeito que eu usufruo. Então, para Paulo, a graça só faz sentido para quem percebe o pior dentro de si. Por isso ele conclui com uma adoração, no verso 17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Por isso que tudo reside nele. Tudo está em Deus. Para encerrar, Paulo aqui vai encerrar essa sessão do texto, esse primeiro capítulo, lembrando Timóteo da responsabilidade de combater o bom combate da fé e de manter uma boa consciência. A pergunta que a gente faz para essa expressão, combater o bom combate, é: que combate é bom? Brigar é ruim, não é? Quando você sabe que você vai ter que entrar numa discussão previamente, que você está indo para um lugar, seja para o seu trabalho, voltando para sua casa, seja o que for, e você sabe de hoje não passa, hoje nós vamos ter que puxar esse assunto à tona, aí vai ser feio o negócio. Não é ruim? Claro que é ruim. Só, puxa, hoje nós não vamos poder deixar passar, e hoje vai ser um dia daqueles que a gente vai querer esquecer e não vai conseguir, porque nenhum embate é bom. Por que a Bíblia então diz que a gente deve combater o bom combate?
se nenhum combate um embate é bom. O que Paulo está dizendo é que, quando for para brigar, fique do lado que já ganhou. Fique do lado do Evangelho. O bom combate da fé não é o que destrói pessoas. É o que é perseguido por causa da fé, mas está do lado de quem vence. Está do lado da verdade. Paulo diz, Timóteo, boa consciência diante de todo mundo, Timóteo. E aí, não tem guerra perdida. Não tem batalha perdida, por mais que o outro ache que ganhou, vire as costas e sai de perto de você. Você sabe que você não o ofendeu, que ele saiu por uma ofensa própria, porque ele não entendeu. E você permanece vencedor no bom combate da fé. Não é uma briga para ver quem ganha. É só olhar para o outro e dizer, cara, vai chegar uma hora que você vai entender. Por enquanto, isso não entrou na tua cabeça. Não é assim que a gente fala para filho? Hoje você ainda não entende o que eu estou fazendo. Porque você está aí relutando, querendo fazer de outro jeito. Amanhã você vai entender. Uma das frases preferidas de pai e mãe é: um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Não é isso que a gente repete? Parece que a gente tem todos os mesmos professores, não foi? Porque não importa se é do Rio Grande do Sul, se é de Santa Catarina ou se é do Nordeste, todo mundo diz a mesma coisa. Porque a gente só aprende assim. Porém, quando a gente faz o que é verdade, o que é certo, a gente fica do lado certo. Aí não tem vencedor nem perdedor, tem Cristo, tem o Evangelho. Algumas pessoas aqui já tinham rejeitado essa consciência, já tinham naufragado na fé, é o que Paulo está dizendo. Mas a lição central de Paulo aqui é clara. A igreja permanece saudável quando preserva o evangelho verdadeiro. E esse evangelho nos lembra constantemente duas verdades que são inseparáveis. Primeiro, somos pecadores diante de Deus. Segundo, Cristo veio salvar pecadores. Esse é o ponto de Paulo. Por isso, Paulo não se orgulha de ser o pior entre os piores. Ele simplesmente reconhece que quanto mais profundo enxergarmos o nosso pecado, mais preciosa será a graça de Deus para nós. Quanto mais fome tivermos, mais do que for oferecido para comer, a gente come. Paulo está dizendo isso para nós. Está ensinando isso. Talvez seja por isso que algo sempre impressiona a gente, né? A gente lê o texto, eu falei disso no domingo da ceia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você olha para esse texto, com esse entendimento de Paulo, e diz o quê? Não me impressiona Deus ter amado o mundo e ter entregue o seu Filho para morrer pelo mundo. Porque pode haver alguém nesse mundo que seja digno de uma entrega desse tamanho. Alguém tão bom que Deus teve que fazer isso por ele. Pode ser que exista. O que impressiona é ele ter feito isso por mim. É isso que me quebra. Deus me amar a ponto de entregar o Filho, sendo eu quem era, antes da fé. É isso que deve nos impressionar. Se olhar e dizer assim, olha, amar a vozinha, que não fala palavrão, não grita, que raramente estoura, e que parece que nem peca porque está sempre na mesma posição, não é fácil. Não é fácil gostar de ganhar zinco. Duro é amar um cara como eu. O duro é um Deus decidir morrer por um cara como eu, como você. Mas que já acorda com 20 motivos para odiar o dia e odiar o mundo. Que não suporta ser contrariado. Que só quer ganhar o tempo inteiro. Que nunca entende que às vezes o deixar ir é melhor do que reter. Mas não, quer tudo, 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 o tempo inteiro, o tempo todo, tudo, 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 tudo. Aí Deus ama esse e o humilha na cruz porque diz, você não pode salvar a si mesmo. Você precisa da justiça de outro, que sendo Deus e sem pecado, assumiu a sua culpa naquela cruz. É quando você é humilhado nesse ponto, o que te sobra? Viver em fé para esse Deus. E aí nós temos a chance de fazer o que Paulo diz. Ninguém olhe para o outro como superior, mas sempre considere o outro como superior a você.
a gente já sempre vai se enxergar como o final da fila, olhando para a cruz, entendendo o favor de Deus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza, vamos orar.